muitas vibrações, boas vibrações, porque hoje a gente vai falar de toda mulher, da bruxa moderna, né? Da bruxa que existe em nós, não só mulheres, né? Porque eu andei sabendo que existem os bruxos também, não é verdade? Você se considera um bruxo, Gleidson? Eu considero que todas as pessoas são bruxas, todos nós temos o poder, né, de magia, o poder de transmitir emoções, transmitir energias e transformar o mundo. Agora, se você é um bruxo do bem ou um bruxo do mal, aí cabe a você mesmo, né? E a Dani Petrucci vai responder tudo isso pra gente, Paty. Tá linda! Que assunto polêmica, né? Tem todo um ritual sobre cores também, né? Então, nossa, é tanta coisa que eu tô em dúvida, assim, a gente comentou com a Dani que seria tipo um papo de botequim, porque a gente ia perguntar do A ao Z, do Y, do W, tudo que a gente quer saber, porque é um assunto hiper polêmico, e nada melhor que a semana do Halloween para falar sobre ele, né? Paty, você tem noção? Você conseguiu pra gente uma bruxa de verdade, uma bruxa de família de bruxa. Você tem noção disso? Não tem, né? Muito emocionada, muito emocionada. Não, e sabe o que eu quero falar mais também? Sobre preconceito. Porque a Dani, a gente conheceu, vocês vão conhecê-la, ela é uma pessoa excepcional, é maravilhosa, uma simpatia, explica tudo muito certo, tira todas as dúvidas. Gente, preconceito com uma mulher dessa? Não tem, né? Não tem, não pode existir, mas existe. Ela vai contar pra você que existe. Vai sim, e só introduzindo nossa versão, como tradicionalmente, nossa versão, porque cada um tem a sua versão. Existem milhões de bruxas, milhares de bruxas espalhadas pelo planeta e pelo mundo, né? Mas a Dani vai contar a versão dela. Sério, mas nem tanto, por quê? Porque é um assunto sério, polêmico, mas nem tanto, porque a gente quer trazer bom humor, a gente quer trazer emoção, a gente quer trazer calor. Vamos ver se a gente cumpre a nossa meta aí do nosso sério, mas nem tanto, que acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Não, mas com quem que acontece todas as quintas? E Patrícia Claudina, essa jornalista maravilhosa. E o Gleidson Lopes, esse RP lindo! Que só se conhecem pela internet. Coisa linda! Temos curiosidade para hoje? Eu sou uma bruxa moderna. Eu quero falar sobre bruxa moderna, né? Desde da década de 1400 e pouco se fala de bruxa. Como a Dani comentou conosco, pouco se tem de registros, porque tudo foi queimado junto com as bruxas, quer dizer, junto com as pseudo-bruxas. Até sobre essa questão de nomenclatura, ela vai falar bastante pra gente, né, Gleidson? Isso! Fala. A gente tá com esse tema de hoje por causa do Halloween. Né? Então, Halloween, conhecido como Dia das Bruxas, gente, é um olho no peixe, outro lugar, tá? Minha pauta tá ali, então não é porque eu tô doidão, não. Vamos lá. Celebração observada em vários países do dia 31 de outubro, Halloween, ou Dia das Bruxas, véspera da festa cristã ocidental, Dia de Todos os Santos, dedicado para lembrar os mortos, incluindo os mártires, né? Então a gente vê aí, por exemplo, pessoas mártires, né? Elas foram queimadas em prol de uma causa. Loucura. Uma lista de pessoas executadas por acusação de bruxaria. Só por pensar mulheres diferente ou por agir diferente. Geralmente, não, e o que eu li assim nas pesquisas é que geralmente eram mulheres muito bonitas, muito lindas, ou ao contrário também, mas geralmente mulheres bonitas que não queriam ter relações com pessoas importantes. Só preconceito, gente. Gratidão que nós temos nos tempos modernos, que hoje existe uma bruxa contemporânea. Vamos falar sobre ela. Seja bem-vinda, Dani, lindíssima. Ai, meu Deus do céu, chegou. Ai, que bom te ter aqui. Que bom. O prazer é todo meu, vocês nem imaginam. Ai, que delícia. Dani, vou te apresentar, tá? Posso? Claro, por favor. Isso. Dani tem mais de 33 anos de bruxaria e magia, nascida na família de bruxas, mãe sacerdotisa escorpiana. Ela é da escola de bruxaria, faz tarô, runas e vários cursos. E nasceu em família de bruxas, onde aprendeu tudo sobre bruxaria e que hoje busca ensinar a quem tem amor pela arte. Ela é fundadora da Escola de Magia de Bruxa
onde ensina sobre o autoconhecimento, como honrar os ancestrais, né? A verdadeira essência dos seus ciclos. Claro que tudo isso baseado em muita bruxaria, magia, culto aos deuses e deusas, elementais e a natureza. Dani Petrucci, olhe bem para os meus olhos azuis e me diga, quem é você? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Onde você está, linda? Eu tô aqui no meu quartinho, em casa tem um quartinho de bruxaria, não sei se dá pra ver assim, ó. Nossa! Ele é grande. Quem é aqui você? é o meu refúgio. Bom, sou de família de bruxas, né? Nasci, a bruxaria na minha família é um ofício, né? Nós vivemos disso. Eu, por muito tempo, não... Eu também tive o meu despertar para a bruxaria. Por muito tempo eu não quis esse ofício. Queria trabalhar como pessoas normais. Eu trabalhava na área comercial, até que realmente eu abracei esse chamado e dei continuidade ao que minha família sempre fez, que foi tarô e ensinar bruxaria. Ainda estou começando, né? Estou engatinhando, começando a me profissionalizar, vamos dizer assim, porque comigo é tudo muito informal, né? E agora que eu tô começando a crescer, mas nasci em família de bruxa, então para mim tudo é muito normal, né? Assim, tem pessoas que falam, nossa, eu falo então, mas é normal. Para mim é normal. Basicamente. Muito Tá legal. começando... Não, fala sério. Ela tá sendo muito singela. Ela tem uma página no Instagram que tem 200 e quanta? 216, né? 215, 16. 206 mil pessoas que a seguem, porque a mulher é fera. Então ela vai dizer pra gente, ela já disse quem ela é, mas faz parte dela ser bruxa, pelo que vocês já perceberam. Então me diz o seguinte, Dani, o que é ser bruxa? Né? É uma boa pergunta. Eu sempre falo, na verdade, a bruxa ela está envolvida em grandes mitos, lendas, né? Enfim. Mas ser bruxa é você utilizar a natureza a seu favor e utilizar a sua força direcionando para o que você realmente deseja. É você respeitar os seus ciclos, é você se entender, porque eu sempre disse que as bruxas são livres. Não que elas saem por aí fazendo o que elas querem, mas nós somos livres porque nós temos autoconhecimento. E autoconhecimento é liberdade. Por isso que nós somos livres. Então, nós sempre falamos que a bruxa ela é poderosa porque ela tem um mental trabalhado, um mental onde a gente consegue tudo. Então, a bruxa é isso, é você utilizar a natureza a seu favor e também usar a magia, né? Você manipular com elementos ou até mesmo o seu pensamento a seu favor. Então, a bruxa ela faz isso muito bem. Ela não faz essa maldade toda aí que a gente vê em contos de fadas e tudo mais. Nós vamos falar sobre elas. E Dani, eu fiquei assim super curioso, porque quando a Patrícia falou assim, gente, tema do Halloween. A gente tá meio atrasado com o Halloween? Não, a gente tá no ambiente Halloween ainda, né? Nossa, Então vamos entrevistar uma bruxa? Vamos. Né? Aí a Paty fez assim, pá, do nada encontrou uma bruxa raiz, uma bruxa de verdade. Que história é essa de ter nascido em família de bruxa? Que histórico é esse? Que carreira que é essa? Mamãe era bruxa, vovó era bruxa. Que isso? Então, a minha história ela é um pouco diferente, né? A família de bruxaria vem por parte de pai. Toda a família, toda inteirinha. Meu pai, se vocês conhecessem, vocês iam falar, gente, que esse ser. Super, assim, a bruxaria, ela tá no sangue. Então, nós trazemos isso no dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Vai ter um jantar em família. Você vai fazer o brownie da amizade, que é um feitiço de bruxaria. Você vai fazer uma bebida ritualística. Você vai fazer um arroz já pegando as ervas que você vai utilizar para aquele arroz, já trabalhando, ativando as propriedades mágicas dele. Eu tô doente, você tem aquele remedinho caseiro. Tem ritualísticas. Chegou lua cheia. Não posso sair hoje que eu tô em ritual com a minha família. É tipo assim, uma coisa estranha. Você faz aniversário no meio do feriado. Então você sempre viaja? Não, eu sempre tô em ritual. Então na verdade, não muda muito de outras famílias religiosas, né? A diferença é que nós somos bruxas. Uma cultura pagã. Exato. Mais ou menos por aí. Mas assim, a gente estava pesquisando, a gente foi pesquisar, a gente sempre pesquisa sobre o assunto, sabe, Dani? E daí assim,
tem muita confusão, muita, mas muita, sobre questão de Halloween e Dia das Bruxas. É a mesma coisa? Se comemora Dia dos Mortos? Como é que é essa história? Porque assim, ó, tu tava no meio do Halloween, tu tava no meio do Dia das Bruxas, tu tava... Meu Deus, essa mulher tava em todo lugar nessa segunda-feira, né? Então, tira essas dúvidas pra gente. É a mesma coisa? O que diferencia, assim, essas datas? Então, na verdade, o Halloween é um nome popular, né? É um nome, na verdade, que o pessoal tentou usar pejorativamente, né? Mas a gente já absorveu e fez virar uma coisa ótima. Existe um ritual de roda do ano que celebra o nosso ano novo, que se chama Samhain, que é o Halloween. Essa celebração, ela dura 3 dias, do dia 31 ao dia 2. Então, são 3 dias de festividade, onde nós acreditamos que o véu que separa as camadas espirituais, ele cai no dia 31 e ele só volta no dia 2 de novembro. Então, esse período nós nos protegemos energeticamente, porque todo tipo de espírito está por aí, mas nós aproveitamos esse contato próximo para louvar, honrar os nossos ancestrais e celebrar a entrada de um novo ano para as bruxas. Então, nós cultuamos muito a ancestralidade e esses 3 dias, eles são extremamente fortes nestas celebrações. Tanto que lá atrás, né, foi absorvido pelo cristianismo tudo e virou o Dia de Finados. Mas isso é pagão, que vem lá de trás. Então, são 3 dias de festividade, por isso que a gente não conseguiu falar. No meu caso, são 5, porque como eu tenho escola, eu tenho um monte de coisa, mas nós celebramos, então nós sentimos os nossos ancestrais e celebramos a vida e honramos eles, porque se não fossem eles, não estaríamos aqui. Então tem uma tudo série se mistura, de então. Tudo se mistura. Total. Show de bola, Dani. Quando você fala assim que não deu pra gente conversar no Halloween, eu acho isso ótimo, porque nós temos você só pra gente agora. Aí tudo tem seu tempo também, né? Pra gente poder aproveitar com calma e nesse tempo que a gente se conheceu, tá? Achei isso ótimo. O Eduardo Silveira, ele falou assim, inclusive assim, um abraço para as pessoas, tá? João Pedro da Silva, um grande abraço para você. Todo mundo aqui mandando abraços para você, que é da turma da... A turma Minerva, da deusa Minerva. Minerva, deve ser, que essa turma é bom, elas são maravilhosas, elas estão em todas. O Eduardo Silveira perguntou por que existem mais bruxas do que bruxos. Entrando nesta onda, a gente vai mandar um abraço para as bruxas que são personagens, como as bruxas do Conto de Fada, né? Bruxa de Blair, Bruxa de 71, Sabrina, Hermione do Harry Potter, Elvira, Rainha das Trevas, a Úrsula da Pequena Sereia e muitas outras. O que você tem a dizer sobre essa diferença, né? Por que tem muitas bruxas e essa bruxa do mal, bruxa do bem, o que é isso? Essa é uma cultura, né, do planeta, eu acho, do bem e do mal, né? Do céu e do inferno, da luz e da escuridão. No paganismo, na bruxaria, nós acreditamos no caminho do meio. Nós acreditamos que luz demais cega e escuridão demais cega. Nós somos uma religião, uma filosofia natural. Então, eu observo a natureza e identifico as coisas e trago para minha vida. Um bebê, ele só é gestado dentro de um útero que está escuro, molhado, escuro. Uma semente só germina dentro da terra escura e úmida. Então, dentro das nossas sombras, existem grandes potencialidades que precisamos olhar com amor, carinho e trabalhá-las. Da mesma maneira que a luz também precisa ser trabalhada, ponderada e equilibrada. Então, nós acreditamos no caminho do meio. O que difere todas essas bruxas Elvira, rainha maravilhosa, perfil incrível que a gente absorveu, total. As bruxas de Malévola. Então, a Malévola, ela é um anjo, mas mesmo assim, como se fosse um anjo, uma fada, na verdade, né? Ela é uma fada. Só que a gente absorve ela porque é um dos dos filmes mais incríveis que fizeram atualmente, que traz justamente o preconceito, né? E como às vezes a pessoa pode entrar numa energia que não é tão legal. A Sabrina, hoje tem seriado tal que o pessoal adora, mas a gente tem um pouco de resistência. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga uma bruxa que ainda enxergam a gente como aquele
eu não sei nem se pode falar, mas aquele diabão andando, tipo, eu tenho chifres, eu sou do mal e eu sou das trevas. Então a gente é meio resistente com ela. Hermione tem muito, muito, muito de bruxa moderna, muito. Harry Potter é muito legal, claro que tem muita fantasia, mas a partir de Harry Potter começaram a respeitar mais os bruxos. A Bruxa de 71, a gente é apaixonada por ela, porque ela também era... Todo mundo tinha um baita preconceito com ela, e mesmo assim ela levava as coisas do jeitinho dela. Mas a bruxaria, hoje, ela é vista... Eu acho que desmistificou muito, né? Por exemplo, eu comecei minha página para isso. Nunca pensei em colocar minha escola, né, na internet. Eu sempre foi para desmistificar. Quando a gente fala desse preconceito de contos de fadas, é sempre ruim, porque a gente precisa de um ponto ruim pra gente projetar tudo. Que a culpa é da bruxa, a culpa é daquilo ali, a culpa... Então, essa é a parte chata, porque a bruxa má sempre é má, ela nunca é boa. E ela é muito má, e isso, sabe, não tem nada a ver. Agora, você só vê bruxas mulheres, você falou várias mulheres, né? Mas bruxos homens sempre existiram, tanto que o meu pai, não é da minha mãe, é da parte do meu pai. E a minha avó tem 3 filhos homens. E eu sou a única menina. Que nasceu desses 3 filhos homens, só nasceram homens. E eu sou a única menina. E se existem muito mais bruxas do que bruxos? Muito mais bruxas, porque a bruxaria, ela abraça a causa, vamos dizer assim. Ela abraça a questão dos efeitos do patriarcado que vem lá de trás. Então a gente se une, tem sororidade, a gente se empodera, mas existem homens, muitos homens, que também são bruxos, mas que sofrem muito com preconceito, mais até do que as mulheres, do que aquele homem que não pode ter espiritualidade. É aquele homem que tem que ser o provedor. Ele tem que trazer o dinheiro de casa, ele tem que trabalhar, ele não pode ser dono de casa, ele não pode curtir a espiritualidade, ele não pode ser mais sensível, ele é julgado se ele chora, ele é julgado. Então, muitos homens que conseguiram entender quem são, também estão dentro da bruxaria. Dentro da bruxaria é trabalhado o sagrado feminino e o sagrado masculino em equilíbrio. Então, tem lugar para todo mundo. Ô Dani, o Alisson aqui, ó, de RPJ, ele fez uma pergunta muito legal. Sou bruxo naturalmente desde criança. Isso vem de uma ancestralidade hereditária ou é herdado de outras vidas? Olha que interessante. Podem ser. Eu também amei. As duas coisas podem acontecer, tá? Mas dificilmente você vem de outras vidas bruxo e não traz de uma ancestralidade. O que pode ter acontecido na família dele é que eles foram sufocados por uma questão de tempo, assim, né? Da época que se vivia, que os homens não podiam expressar isso. Sim. Mas se ele traz essa bruxaria dentro dele, ou mãe, ou pai, ou avós, alguém aí tinha o pezinho já ali no caldeirãozinho, entendeu? Mas tem muita coisa que se repete de ancestrais, mas com certeza vidas passadas vai ressoar. É o que eu costumo brincar. Esse encontro aqui que a gente se deu bem desde o começo, com certeza a gente estava correndo de alguma fogueira aí em outros tempos, assim, sabe? Mas voltando, então, eu quero ainda falar um pouquinho. Mas eu quero falar um pouquinho da questão do preconceito, porque você comentou com a gente que teve um post que você fez que teve muitas, mas muitas mensagens negativas, né? Então, assim, ó. Pois é, aí é uma questão assim, porque assim, existem pessoas boas, existem pessoas más. Esse preconceito vem lá de trás ou ainda realmente existem ainda pessoas bruxas que realmente levam essa questão para o lado mais malvado, vamos dizer assim, ou para o lado negro da força, né? Conta pra gente. Sim, na verdade, Paty, a maldade ela é humana. Né? A maldade, ela existe, sim, acabou. A magia, ela é neutra, ela não tem cor. Não existe magia rosa, é magia. Magia é magia. Aí existe a pessoa, o serzinho que vai utilizar a magia. Se ela pegar e te dar, se você ganhar um presente daquela sua amiga incrível do seu trabalho, com todo o ódio do mundo, você vai se sentir mal na hora que você usar esse, é capaz de dar até alergia. Então a maldade, ela está na pessoa. Bruxas nunca fizeram mal a ninguém. Bruxas sempre tentaram se entender a natureza e utilizar a natureza ao seu favor. Então,
existe sim maldade, muita maldade, mas não é ligado à bruxa, ou a um bandista, ou ao culto de nação. Não, existe a maldade e acabou. Não, e assim, você entra às vezes em rituais que teoricamente, em celebrações, igrejas, que teoricamente são pessoas do bem, e você tem as pessoas falando mal uma da outra, como em qualquer outro lugar. Então, não é isso, tem a 32. Então, é isso. Então, a maldade, ela existe sim, mas ela não vem dos bruxos, ela vem de pessoas ruins. Então, tem gente que você paga para fazer trabalho, você paga. Isso sempre vai existir, mas isso não está ligado ao nada, até porque tudo que é fundamentado como religião é algo bom, não é ruim. E a Wicca é bruxaria e é considerada religião. Então, todo mundo tem que aceitar que a gente tem uma religião de bruxas e que é muito maravilhosa. Parem. Isso mesmo, gente, para de preconceito. Que é Porque isso? a pessoa fica preconceito contra a bruxa e fica destilando ódio. A pessoa tem preconceito contra as coisas e fica destilando ódio, colocando assim, que Deus vai te matar, Deus vai te jogar no inferno, aí fica rodando praga o tempo inteiro. Exato. Deixa o povo ser o que ele quiser ser, deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela quiser. A Dani é feliz fazendo isso, deixa ela ser. Qualquer pessoa tem o direito de ser qualquer coisa. Fala, Gnomo. Gnomo é um apelido de adolescência até fazer adulta. Quero citar aqui 2 bruxas, tá? Existem milhares de bruxas, a gente pesquisou, tem bruxas que a gente não consegue nem falar o nome. Mas vou citar 2, que a primeira é Joana d'Arc. Gente, eu vou colar, tá? Heroína nacional da França, foi presa e condenada à morte na fogueira por acusação de assassinar a heresia. Isso por volta de 1412 e 1431. E uma bruxa brasileira de 1980 a 2014. Na verdade, ela não era bruxa, não. Mas a Fabiane Maria de Jesus ganhou destaque como bruxa porque um site publicou uma falsa notícia fazendo um retrato falado. A população identificou aquele retrato falado como ela sendo bruxa. E aí, sabe o que aconteceu? Ela apanhou até morrer. Verdade. Isso aconteceu muito. Então, assim, esse preconceito é muito sério, né? Muito. E isso vem desde sempre, né? Se você olhar lá para trás, Joana d'Arc morreu com 19 anos queimada falando Jesus. Eu acredito em Jesus, eu aceito Jesus, é Jesus que rege minha vida. Não que a gente tenha algo relacionado a Jesus ou não, mas acusaram ela de bruxaria. E isso é muito sério até hoje, porque posso falar sobre o tema? Vocês querem puxar? Sim, claro, não, pode, completa. Né? Não, então, quem foram as bruxas que foram queimadas? Foi exatamente o que o Gleidson falou. Foram mães, foram filhas, foram trabalhadoras, foram curandeiras, foram parteiras. Antigamente, lá atrás, foi criado um tribunal da Inquisição, onde todas as pessoas que não aceitassem a religião da época, que eram consideradas hereges, elas teriam um final trágico, ou na fogueira, ou com afogamento, ou elas eram espancadas até a morte. E detalhe, as famílias dessas mulheres tinham que pagar por isso. Então, olha, a Dani é bruxa, a gente vai queimar ela, você tem que me dar 3 mil reais, senão eu mato todo mundo. E o que aconteceu? Isso foi muito forte por mulheres que tinham opinião, que estudavam, que faziam grupos de chás para debaterem política, mulheres que estudavam ervas, que hoje seriam chamadas de médicas, hoje são parteiras, doulas. Você perdeu um filho. Lá atrás não tinha a ciência. Se perdia filho no parto, aí falavam que não, que foi a parteira que pegou a alma da criança e matou a criança. E aí a coisa ficou meio descontrolada, até que foi feito um livro que se chama Martelo das Feiticeiras. Infelizmente, esse livro rolou, foi editado, foi solto por aí, e ele era um manual de caça à bruxa. Um manual totalmente deturpado, maluco, e aí se transformou numa coisa louca, porque tem uma das bruxas, Maria da Conceição, brasileira, que ela era estéril. Não, o marido era estéril, e aí ele ficou, um determinado período, cansou da esposa e acusou a esposa de bruxaria que deixou ele estéril. E aí ela morreu na fogueira. Então, assim, quem que eram as bruxas queimadas na Inquisição?
toda mulher que se destacasse diante de um olhar do patriarcado, ou mulheres que estudavam ervas, mulheres que tinham alguma deficiência física, que eram viúvas e moravam sozinhas. Que incomodavam, né? Exatamente. Que incomodavam, né? A mulher sempre incomodou bastante. E é aquela velha história, né? Você passa de pijama na frente de um cara, ele mexe com você, a culpa é sua. E aí você era queimada na fogueira. Antigamente era pior, né? E aí eles batiam bastante até a pessoa assumir que ela era bruxa ou não. Mas assim, nós temos listagens de coisas absurdas que mulheres foram culpadas por bruxaria, mas de 19 pessoas que eram queimadas na Inquisição, por exemplo, mortas, não só queimadas na Inquisição, 14 eram mulheres. Os homens que eram queimados eram porque eles estavam atrelados a alguma bruxa. Apoiando. Infelizmente. Meu Deus, que loucura. Tiveram cidades de Salem que não sobrou uma mulher. Cidade. Tudo bem que eram cidades grandes, mas perto da cidade ali, Salem foi o pior lugar, por isso que hoje é uma grande representação. Tem uma cidade lá que tem uma placa lá que fala: não sobrou ninguém, nenhuma mulher, até crianças, bebezinhas. Teve uma aqui no Brasil que uma senhora tinha 4 filhas, as 4 filhas morreram, ela ficou com as netas, uma das netas teve epilepsia, e aí falaram que aquilo era bruxaria e matou todo mundo. Credo, gente, que horror, pelo amor de Deus. Gratidão que estamos em outros tempos, né? Outros um pouquinho tempos. melhores. Gleidson, a Anne aqui, ó, fez uma pergunta. Eu ia dizer pra ti, assim, ela diz assim, ó: eu tenho uma intuição muito forte. Sempre acontece algo quando penso ou sonho. O que significa? Significa que se você morasse naquela época, se você fosse daquela época, você tinha morrido na fogueira, minha filha. Explica. Mandou bem, pá. Diga aí, Dani. Fala, quer Dani, dizer? sobre essa questão da intuição, que a mulherada arrasa nessa questão da intuição. Muito. Não, e assim, isso é um dom. Falando um pouco da bruxa, né? Não sei se já posso também já chegar nesse ponto, mas quem é a bruxa, né? Quem é bruxa? Quem pode ser considerada bruxa? Todo mundo é bruxa, acho que até o Gleidson falou isso no começo. Todos nós somos bruxos e bruxas, só que isso está adormecido. Por isso que nós chamamos do despertar para a bruxaria. Então, você sempre tem sinais aí de que você tem alguma coisa mais dentro de você. É uma intuição, é uma premonição, é um sentimento de não entre nessa rua, entre na outra, de ligar para alguém que às vezes está precisando do seu colo. Tudo isso são dons que nós precisamos trabalhar e despertar. Então, com certeza, isso mostra que ela provavelmente tem um dom de premonição. A intuição ela é muito forte, ela fala com a gente. Uma parte dessa intuição trabalhada também podem ser ancestrais, que a gente fala nos inspirando, falando no nosso ouvido para nos auxiliar. Mas no caso dela, que eu vi que ela falou que ela tem e as coisas acontecem, Sim. Isso é um dom de premonição mesmo. Se ela trabalhar isso, nossa, vai ser maravilhoso. Qual é a sua página, Dani? @magia de bruxa. Plural Vai singular. lá que a magia de Dani bruxa. vai te ensinar, vai te mostrar o caminho. Porque não se Dani, joga vamos- fora esse dom, não, minha filha. Não se joga, não. Tá doida? Mudando de bloco, tá? A Dani tem recebido muitos comentários positivos. Sua galera é sua fã, tá, Dani? Não vou nem ler, mas sinta-se lisonjeadíssima. Todo mundo aqui mandando palmas. Se você reconhecer alguém aqui, pode mandar os seus beijos, tá? E mudando um pouco o ritmo da conversa, vamos de gastronomia, rituais. O que leva nesse ritual aí? Então, nós fazemos muitos rituais. Nós celebramos a chegada da lua, celebramos a chegada das estações do ano, a chegada do sol, quando o sol se põe, celebramos a vida, celebramos o aniversário, celebramos tudo. Ai, delícia. O tempo todo estamos agradecendo. E para isso existem ritualísticas. Desde acender um incenso, desde tomar um banho de erva, tomar um chá. Tudo pode se transformar em ritual, basta você desejar. E tem os rituais enormes, né? Como, por exemplo, o Halloween. Então, dentro desses rituais, nós temos sempre a presença, em rituais maiores, a presença dos 4 elementos da natureza, que nós acreditamos que tudo veio deles. Terra, ar, fogo e água. Onde entram os guardiões aí, os elementais, os gnomos, as fadas e tudo mais. Então, nós sempre temos essas
representações, mas dentro de um ritual, sempre nós temos algo para oferendar aos elementais, aos ancestrais ou aos deuses e deusas, que é algo de beber e algo de comer. Então, normalmente nós utilizamos um pão, nós utilizamos sempre praticamente o vinho, né? Vamos entrar nesse momento. Numa das nossas versões, o Ailton Reis ganhou do sorteio vinho maravilhoso, tá? Ele mora aqui em Goiânia. E aí, finalmente, né, o vinho chegou, de repente, depois dessa pandemia maluca. E aí o vinho chegou, tá? Então, se o Ailton Reis estiver acompanhando a gente, olha que bacana. Tá ao contrário, mas é um V9, um Cabernet Sauvignon, maravilhoso. Reserva. Reserva. E rapidinho, Paty, o que tu tá bebendo aí? Eu tô bebendo. Pois eu ia falar, porque... Não, tô entrando na vibe, né? Eu bebo vinho todas as lives, né? E aí ela falou sobre a questão de beber o tal do hidromel, né? Falasse do hidromel. Eu quero que você fale um pouco do hidromel. Quer saber, antes disso, eu vou falar sobre o vinho que eu tô tomando. E, na verdade, Gleison... Diga! É um Janela Branca. Fica tudo ao contrário, né? É um português. Depois eu vou bater uma foto. É um vinho regional de Lisboa. Mas não queria falar sobre isso, não. Eu quero falar porque a gente sempre fala que vinho, a gente quer popularizar o vinho, né? Até eu tava rindo aqui que a minha taça ainda tá com um negócio que eu comprei. Olha aqui. Mas olha só. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Essa aqui eu comprei na Wine. É de acrílico. Porque a gente está falando muito, Dani, sobre essa questão de popularizar o vinho. Que vinho pode ser tomado em qualquer lugar. É tipo cerveja, vodka, qualquer... Gosta de vinho, quer levar para a praia. Então, assim, uma opção bem legal de quem curte uma taça, né? Então, eu botei em homenagem a Dani, porque achei linda. Olha só, dourada. Amor, né? Então, muito legal. Tá? Pena que daí não dá para ver a cor, né? Mas... aromas e sabores estão aqui, gente. Estão aqui, tá? Então, a dica de hoje não é o vinho em si. Depois eu posto uma foto com vinho. É sobre a taça. Uma taça que é para todo mundo. De beber esse vinho. É o ritual, isso Dani, mesmo. qual que é o seu agora... preferido? Eu sou super péssima com vinho. É porque assim, o que acontece? Eu não tenho o conhecimento de vinhos, até porque a bebida ritualística mesmo é hidromel. Hidromel aqui é meio caro no Brasil, apesar de que está se popularizando também, mas nós costumamos confeccionar o nosso próprio hidromel. Mas o vinho, ele simboliza muito o sangue da deusa. Então, o hidromel, ele é uma bebida doce. Nós misturamos o álcool, algumas ervas e o mel. E ele é uma bebida celta. E alguns nórdicos também utilizam bastante o hidromel. Então, aqui em São Paulo, tem um campeonato medieval que eles vão no cavalo, eles fazem tipo aquelas lutas antigas, e aí eles se matam de beber hidromel no próprio chifre, né? É um negócio bem viking, e a gente curte. E é uma bebida muito do Deus. Tanto que a gente tem o chifrezinho que bebe o hidromel do Deus. Mas o que é feito, assim? É uma bebida doce, mas do que é feito? É tipo uma cerveja. Mas dá para substituir. Sim, mas dá para substituir legal. Então o vinho é a bebida da vez, porque já que o hidromel é mais difícil, o acesso, o custo, então o vinho, vocês usam muito o vinho também. Na verdade a gente só basicamente usa o vinho. Nós usamos o hidromel em situações bem específicas, porque pelo que eu lembro da receitinha da minha avó, demora muito tempo para ficar pronto o hidromel. Então o negócio demora. Agora o vinho não, o vinho é um pouco mais acessível e nós fazemos também feitiços, vinhos para deusas, simboliza o sangue da deusa, né? A bruxaria é uma religião, uma filosofia matriarcal e é literalmente o sangue que corre nas veias. Então a gente não tem uma preferência. Quando nós vamos fazer algum tipo de oferenda, a gente tenta caprichar o vinho, porque né, a gente dá um melhor. Em rituais também. Mas aí, para te falar bem a verdade, nos rituais que fazemos aqui na escola, meio que cada uma traz o seu, porque tem gente que gosta de vinho seco, tem gente que gosta de um vinho mais suave, e é isso. Então, cada um meio que vai se adaptando, ou, dependendo do ritual, cada uma traz um. Mas eu não tenho um preferido, na verdade. Mas a gente normalmente celebra, honra, eleva
pede para que o Deus e a deusa nós brindamos e oferecemos a eles, tanto que a gente deixa cair um pouquinho na terra, né? Da terra veio para a terra vai, e depois nós tomamos. Massa demais. Vou começar a usar essa técnica. Que a gente pode É muito dividir, né? bom. Não precisa ser tão egoísta. Eu posso dividir um pouquinho. Joga num vasinho de flor que você tiver, faz muito bem. Olha, legal, Vamos obrigada. lá, pessoas, tem muitas perguntas, tá? Depois eu vou Nossa, escolher uma loucura. pergunta que tem 6, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. É um assunto vasto, a gente quer ficar com a Dani aqui até amanhã. A gente quer ficar com ela, depois a gente quer convidar ela para uma festa, para um churrasco, sei lá. E a gente tá só perguntando as coisas para ela. A gente não comentou, né? Ela tá lá em São Paulo. Eu tô em Santa Catarina, ela tá lá em São Paulo e o Gleice está em Goiânia. Goiás. Muito massa. Vamos então de simbologias, curiosidades. Isso. Tá? Mitos Quais e são- verdades. Mitos e verdades, tá? Então vamos lá, quais são os elementos e a importância do Halloween? Por exemplo, o Halloween tem um tanto de elementos. Tem abóbora, doces ou travessuras, gato preto, tem as fantasias, tem um tanto de coisa. O que significam essas coisas dentro deste universo? Bom, dentro do Halloween, falando, né, especificamente, tudo tem um fundamento, sim. As coisas hoje bagunçaram um pouquinho, mas tudo tem um fundamento. Então, nós começamos com a abóbora, a famosa abóbora, que nós chamamos de Jack o Lanterna. Jack, em um mito bem resumido, era um super espertão, um homem vivo, um ser humano espertão, que tentava se dar bem sempre na vida. E numa dessas, ele é um mito, tá? É uma lenda. Ele enganou o diabo, prendeu, aprisionou o diabo falou, olha, vamos fazer assim? Me solta, que eu nunca vou te levar pro inferno, prometo. Ele falou, tá bom, então eu tô bem. Ele faleceu. Ele não foi aceito no céu porque ele fez um pacto com o diabo e o diabo não aceitou ele porque tinha prometido que ele ia entrar no inferno. Então ele ficou vagando por aí, mas ficou perdido, Jack ficou perdido. Alguns elementais, alguns deuses ficaram com dó dele e falaram, ó, eu vou te dar uma vela branca, onde ela vai iluminar o seu caminho para que você encontre o seu caminho e vá em direção ao seu destino. E para não apagar essa vela, ele colocou dentro de uma abóbora para proteger e durar mais tempo. Então o Jack, ele fica na porta da nossa casa e quando cai o véu no dia 31, todo e qualquer espírito que venha fazer alguma maldade ou algo ruim para nossa família, o Jack encaminha através da luz da sua vela que fica dentro da abóbora. Então nós fazemos a consagração e todos os espíritos que forem entrar em casa, eles são encaminhados para o seu local de necessidade e merecimento através do Jack. Pois é, e aí a pessoa chega, chegaram aqui em casa, doces ou travessuras? Daí, o que a gente faz? A gente dá preço, a gente oferenda. É a mesma coisa. Nós colocamos o Jack e do lado eu coloco os doces, porque aquele espírito que não pode ser encaminhado devido a não ter véus e tudo mais, ele pega a oferenda e vai embora. O doce é uma das maiores oferendas que existem hoje dentro da bruxaria. Então, quando alguém fala doces ou travessuras, doces. E aí, a força daquele doce é tanto que tem alunas minhas esse ano, depois até da turma Minerva, que os doces evaporaram, sumiram. Nossa! Não, mas me diz uma coisa, até teve essa, a gente comentou, né? Teve um burburinho essa semana por causa da atriz Bruna Marquezine, que se vestiu de enfermeira e foi massacrada. Me fala sobre essa questão das fantasias, porque tem uma simbologia também, né? Tem sim. Como o véu caiu, então não tem divisão entre as camadas espirituais, o monstro, ele simboliza esses espíritos ruins que às vezes vêm nos pegar, nos assombrar. Então, antigamente, o pessoal se fantasiava para se mesclar no meio deles e não serem vistos, não serem identificados. Então, essa é uma das simbologias das fantasias, como as máscaras. Que aí, normalmente, no Halloween, nós queimamos máscaras bem feias, que é para nós queimarmos as máscaras que nós vamos criando durante o ano, para lidar com a sociedade em algumas situações. Mas então, o certo são fantasias assustadoras, não tem nada a ver, então. Essa Nada coisa de brincadeira. bruxinha, enfermeira, sexy, não. Dentro desses elementos, vamos falar de um que eu morro de dó, que é o gato preto? Ai, tadinho. Gente, tanto que quando a gente tá chegando perto de uma sexta-feira 13 ou Halloween, nós conhecemos vários gatinhos, não sei como que fala, lares de bichinhos,
que eles não vendem nem doam nenhum tipo de animal, principalmente gato preto. Porque, né, infelizmente até hoje, muita coisa tem acontecido. E o gato preto, gente, o que acontece? O gato é médium, ponto final. O gato é poderoso, o gato transita, ele tem não sei se já assistiram Constantine, tem um período lá do filme que ele olha para o olho do gato e ele consegue ir para outras camadas espirituais. Quando nós realizamos limpeza na casa de alguém que tem gato, nós temos que limpar a casa e todas as camadas espirituais que o gato acessa. Qualquer gato é poderoso, ele vai além. Você chega na casa de alguém, o gato vê, suas vidas e tudo mais. Então, o gato em si, ele é poderoso. Sim, ele é super poderoso. Só que por ser preto, e tudo que é preto é ligado à bruxaria, é ligado a coisas ruins, as pessoas têm esse preconceito. Existem lendas e mitos que dizem que a bruxa, na noite de Halloween, no de sexta-feira 13, ela cata o seu gato preto, que vira um cavalo, e ela monta no cavalo e sai fazendo maldade por aí. Então são mitos bem coerentes, entendeu? Mas as pessoas, infelizmente, elas viajam em algumas questões. Mas qualquer animal é ligado à bruxaria, mas o gato em si, ele é igual o bode preto, o bode branco. Aí você falou das cores. Eu botei roxo em homenagem à live, mas eu assim, por que tem essa ideia na minha cabeça? Eu tava no meu guarda-roupa assim, roxo. Por quê? Roxo. Existe uma simbologia? É a cor das bruxas? É, cor das bruxas do roxo. Eu ia entre roxo hoje. Eu vacilei, eu deixei minha camisa na cama. Eu peguei a camisa roxa. Eu tô representando, ó. Peguei a camisa roxa, deixei ela da cama dobrada e agora eu tô aqui com essa roupa de médico, né? De Roberto Carlos. Mas você é gnomo, Plena você noite não de é Halloween. bruxa, você é gnomo. É Jeito, menino. Fala das Vai cores. lá. As cores, em qualquer coisa, ela vai ter significado. Seja numa vela, num brinco, numa pedra, numa roupa. Então, o roxo em si, ele traz a transmutação de qualquer energia e também a cor da espiritualidade. É uma cor que nós fazemos algumas misturas, colocamos em algumas partes do corpo com símbolo e nós trabalhamos várias energias. No caso por exemplo, quando você está muito irritada com alguém, muito com raiva, você acende uma vela roxa e começa a xingar a vela. Xinga. Aquilo que você não falaria em voz alta, ou até falaria, mas seria mal interpretado, você joga na vela e ela transmuta essa energia e você melhora. É animal, assim, é muito legal. E isso serve para várias cores. O amarelo vai atrair dinheiro, o preto vai te proteger, o rosa vai trazer o amor verdadeiro, o vermelho vai te trazer ação aonde você deseja. Então, assim, cada uma das cores vai simbolizar. Acordei cansada? Bota um vermelho para animar. Nossa, eu tô muito agitada, vou usar um azul para acalmar. E isso serve para tudo na bruxaria. Tudo que a gente usa tem fundamento. E esse roxo é a cor das bruxas. Roxo, preto e laranja. Laranja também. Eu amo laranja. Eu adoro. Eu não conheço pessoas que têm tanta roupa laranja quanto eu. Eu adoro. É muito bom, né? Eu me sinto bem quando eu uso laranja. Eu tenho um casaquinho, Gleidson. De vez em quando ele me vê com um casaquinho. Eu acordo, boto o casaquinho. Parece aquelas velhinhas, né? Eu boto o casaquinho laranja. Dani e Paty, né? A gente tá seguindo aí pros últimos 10 minutos. Com certeza. É uma vida. A gente quer a Dani toda hora. A Dani vai ficar 2 horas com a gente, tá decidido. Bati o martelo agora, mentira. Então faltam 10 minutos. São muitas perguntas. Faz aí, né, pessoal? O pessoal aí nós vamos fazer o seguinte. Tem essa última, é uma pergunta da Isabelle Mirella. O que significa ver horários iguais todos os dias? Excelente pergunta, porque eu adoro essa pergunta. Vamos ver. Inclusive, Dani, eu tinha uma pergunta sobre meteorologia e quem me respondeu foi um meteorologista. Puchalski, profissionalíssimo. Agora uma bruxa mega profissional vai responder o que significa ver horários iguais todos os dias. Privilégio, né, Paty? Não, o que significa acordar no mesmo horário todos os dias? Depende do horário. Sempre vai depender do horário. Qual é a chance de tantas horas e minutos no dia você olhar sempre no mesmo horário? Então, na bruxaria, como eu não trago verdades absolutas, mas dentro do que eu conheço da minha caminhada na arte da bruxaria, sempre, quando você vê horas iguais, você está recebendo um recado.
Sempre. Não é tipo, que legal, vai chover. Não, é um recado da espiritualidade do universo para você. Então, se você viu 11 e 11, tá falando que você precisa olhar mais para sua espiritualidade. Que alguma coisa na sua vida aí que você tá vivendo não tá legal e vai melhorar se você trabalhar a espiritualidade. Porque às vezes você acha que você não tá conseguindo emprego porque você, sei lá, tá entregando um currículo mais ou menos. Mas não, às vezes você precisa melhorar a sua energia para atrair o emprego certo. Então é sempre um recado. Agora, acordar, por exemplo, às 3 horas da manhã, acordar de madrugada, são para as pessoas mais sensíveis, porque existem horários durante a madrugada que muda a energia do que está rolando aí no universo. Às 3 horas da manhã, diria a Samara, não sei se assistiram o chamado, mas às 3 horas da manhã muda a energia de uma energia mais densa para uma energia mais leve que está chegando perto do amanhecer. Então a gente sente essa mudança e normalmente você acorda. Agora, fora isso, horas iguais, 3 e 3 da manhã, aí é um recado que você está recebendo. Tem um catálogo de recados? Você acorda todo dia, fala seu pai, deixa eu ir lá, deixa eu ver aqui, ó. Tem. Todo dia eu vejo 21 e 21. Aí, assim, o recado é esse. Exato, tem. A gente tem tabela pra tudo. Eu tenho a lua em virgem, meu bem. Eu tenho planilha Excel. Manda pra mim, ó. Meu WhatsApp você já tem, eu quero. Pois é, como é que é ser bruxa nessa época tecnológica? Fala sério. A minha o caldeirão virou o quê? O caldeirão virou o quê? Tem coisas que a gente não abre mão. Mas hoje, eu acho que é a potência do quê? Você ter o conhecimento ao seu redor e usar ele a seu favor. Vou dar um exemplo para vocês que vai resumir tudo. Tá na lua minguante. Lua minguante, ela mingua as coisas. Não posso fazer feitiço de prosperidade. Por que não? Eu sou uma bruxa que mora no meio da cidade, entendeu? Moro no meio da cidade, eu vou utilizar essa força para minguar desbloquear o meu caminho para chegar na prosperidade. Então, é usar o que você tem da melhor maneira possível. Mas a gente se adapta, viu? Ser bruxa dá umas dicasinhas pra gente. Coisinha fácil, assim. De fazer? Sempre pro bem. Sempre pra prosperidade. Limpeza. Às vezes você tá pesada, teve aquele dia terrível. Pega um ovo da geladeira, normal. Passa na sua cabeça em sentido anti-horário 3 vezes e pede para que puxe toda a negatividade e quebra na privada e dá descarga. É maravilhoso, você não tá entendendo. Mas faz isso. A gente fala um sal grosso, é bom que evolui um pouco, né? Sal grosso. E aí você pode. O ovo ajuda muito pra prosperidade, fermento. Eu tenho um projeto. Sal grosso é ótimo. Só que o sal grosso você tem que direcionar. Gente, assim, pois é, o Gleidson, vamos avisar assim, não vai dar tempo para fazer tudo. Então, assim, magia, né, das bruxas, lá a Dani dá todas as dicas. Gente, tem nos destaques dela. É impressionante, ela é muito organizada. Por isso que eu falei da era moderna, ela é muito organizada. Então, quem ficar com dúvida, por favor, magia das bruxas, tá? Fala, Gnomo! Gnomo, gente, Gnomo é um apelido super carinhoso que eu amo demais. Só que depois a gente vai ficando mais velho, muda de cidade, trabalha aí, as pessoas que param com Gnomo. Mas amo ser chamado de Gnomo pelos meus amigos, tá? Dani, a gente entrou aqui no último bloco, Minuto Sua Versão, onde a gente fala uma palavra ou uma expressão e é bate-bola. O que você vier tem que responder rápido, não pode pensar. Sou muito ruim. Tá preparada? Não, tá preparada? Quero ver, hein, onde é que seu coração vai te levar. Respirando fundo. Doces ou travessuras? Doces. Qual a poção ideal? Amor próprio. E a sua melhor magia? De ser resistente, né? De ser resistente. Uma palavra mágica. Amor. Com certeza. Não, amor é sempre palavra. Eu falo amor na comida, né? Quando faz. Sim. Qual que é o segredo da melhor comida? Amor. A bruxa também fala é amor, né? De bruxa para bruxa. Se valorize, cuide de você e enxergue nos outros além do que eles querem mostrar para vocês. E de Dani para Dani. Utilize toda a sua sombra e toda a sua luz ao seu favor. Jamais deixe que te determinem quem você é.
Saiba quem você é, para que ninguém te influencie em nada. Mais ou menos. Que é isso, menino? O que foi isso? Passou um caminhão aqui. Não passou um caminhão. Passou uma bruxa. Foi uma bruxa de vassoura, Falando nisso, como é que é essa história da vassoura? Sou obrigada a perguntar, Gleidson. Sou obrigada a perguntar rapidinho. Explica. Vassoura. Ó, existem vários mitos. Eu vou falar o mais levezinho aqui, que é o quê? Louca. Vassoura, antigamente, existe uma magia dentro da bruxaria que chama magia simpática. Antigamente, o pessoal, né, tempo das cavernas, eles saíam para caçar, eles desenhavam o que eles desejavam caçar, mentalizavam aquilo, saíam e encontravam. Então, nós realizamos muito essa magia simpática. Dizem que antigamente uma família de mulheres, bem afastada em uma região aí da Europa, todo mundo chamavam elas de bruxas. E elas tinham uma plantação enorme. Então, elas varriam as folhas e tal, e aí elas pulavam, porque elas queriam que aquela plantação chegasse aonde elas estavam pulando. E de longe, parecia que elas estavam voando com a vassoura. E aí começou essa questão. Claro que é uma lenda, né? Tem outras, mas essa é a mais levezinha, mais legal. Gente, a Dani vai fazer o jabá dela, que a gente fala sobre o jabá. Mas eu tenho que dizer, vão lá na página dela, Magia das Bruxas. É excelente, tem tudo isso e muito mais, tá? Esse é o meu último minuto, né? Então eu quero agradecer a Dani de coração. Foi um prazer enorme te conhecer, Dani. Muito mesmo. Você já está na família Nossa Versão, porque nós, durante 18, hoje é o 18º. Durante 18 pilotos, nós tivemos pessoas maravilhosas nessa live. Já entrevistamos de tudo e um pouco mais. Conexão. E a Dani foi uma das especiais, tá? Ela teve uma conexão imediata com a gente. Então, eu posso dizer muito obrigada. Ela retorna no nosso especial de fim de ano. E além de agradecer a Dani, só rapidinho, eu quero agradecer aos meus amigos que passaram por aqui. Eu não falei o nome de todos. A Carlice aqui que ficou um tempão aqui com a gente. Carlice, beijão, minha linda. Todos que eu não citei, muito obrigada por estar aqui com a gente, por investir nesse nosso projeto, por gostar, por rir, por chorar com a gente, né, Gleidson? Sim, e quem chegou agora, quem não conhece a gente, tá? Sigam os arrobas patricia.claudino, _jornalista, gleidson.r.lopes.rp e Magia de Bruxa, nosso programa, eu e a Paty, Gleidson Lopes, RP, Patrícia Claudino, jornalista. Juntos formamos o programa Nossa Versão, séria, mas nem tanto. Nossa Versão, porque cada um tem a sua versão dos fatos. Há milhões de bruxas, mas estamos com a versão da Dani, séria, mas nem tanto. Por quê? Porque a gente quer falar sério, né? A gente quer assuntos consistentes, mas com leveza, com humor, com amor, com gargalhadas, com sorrisos. A Dani, ela vai estar no nosso especial, anote a data, nosso especial de fim de ano. A gente vai fazer uma retrospectiva super legal e a Dani foi carinhosamente convidada a já estar lá. Ela vai ser uma das convidadas dia 2 de dezembro, uma quinta-feira, às 20 horas. E eu convido a Dani agora para falar uma mensagem linda pra gente, para ela encerrar essa live com chave de ouro e aquecer os nossos corações. Dani, muito obrigado pela sua presença. Faça o seu grande finale. Então, eu quero agradecer a oportunidade. É uma honra poder conversar aqui com pessoas inteligentes, sérias, sobre esse tema que é a minha vida, né? A minha mensagem é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Vamos falar sobre o momento que a gente está vivendo. A pessoa vem, ela aponta o dedo para você, ela grita, ela te xinga. Não leva para o pessoal. Eu costumo dizer que carroça vazia faz barulho e carroça cheia não faz tanto barulho. Então, isso pode ser que a carroça dele esteja vazia ou seja um pedido de socorro também. Então, nós precisamos olhar além do grito, além do apontar o dedo. E que muitas vezes as pessoas estão falando dela e não de você. Então, você precisa ser solidário, ter compaixão e entender que uns vêm e pedem ajuda, outros não sabem fazer isso. E a gente não sabe a história de cada um. Você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar e ser dessa maneira com você. Então, respeite a história das pessoas e tente ter compaixão com as pessoas. Porque se tem uma coisa que vai resolver o nosso problema, todos os problemas, é a empatia, a compaixão e o amor com outras pessoas. Né? Todo mundo assim, ó.
Beijos. Beijo, palavras, obrigada. A gente agradece a audiência de todos. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.